Irmãos, nós temos que louvar a Deus porque, repetir aquilo que Lutero falou, né? Sim. Eu não fiz nada, eu só preguei a palavra e a palavra fez tudo. E é isso, palavra de Deus. Irmãos, só aproveitando essa abertura, quando você estiver evangelizando alguém, use o mínimo possível as suas palavras. Use o mínimo possível. Vai nas Escrituras. Quando Jesus foi tentado, ele tinha 1000 coisas para falar, não tinha? Mas quando ele ia falar, ele falava assim: está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, quando você estiver evangelizando alguém, e a pessoa começar a falar, e mesmo que ele estiver contestando as doutrinas que são tão maravilhosas para nós, você fala assim: está escrito. Está escrito. E você fala o que está escrito. Por isso que Pedro nos fala assim: estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a nossa esperança é aquilo que a palavra de Deus nos revela. Obrigado pelas palavras, pastor Roberto. E eu me sinto à vontade aqui. Na realidade, eu me sinto em casa. Vários dos irmãos já estiveram lá na nossa igreja em São Paulo. É uma pena que essa pandemia, assim, frustrou tantos projetos que a gente tinha, mas tudo está na mão de Deus. E em breve a gente vai poder voltar tudo normal, se Deus quiser. Irmãos, vamos orar? Pai, obrigado por esta igreja, obrigado por esses 6 anos, obrigado porque, assim como o Senhor abriu os nossos olhos, que também estavam fechados e cegos, o Senhor abriu também os olhos desses irmãos, através do Espírito Santo, revelando a eles, Senhor, a verdade da Tua palavra, a verdade do Evangelho, e nós te louvamos por isso. Que o Senhor possa acrescentar mais um pouco das suas verdades nesta noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar esta noite sobre cessacionismo ou continuismo. Tem uma aguinha aqui. Que palavra estranha que é essa, né? Atos 9, de 32 a 42. Você pode acompanhar aí na tela mesmo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope,
e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, o contexto desta passagem. Aqui é o início da igreja. Se você ler lá no primeiro capítulo do livro de Atos, está falando sobre a ascensão de Jesus, ele voltando para casa, né? Voltando para a casa do Pai, já tinha cumprido a sua missão aqui, prometendo a vinda do Espírito Santo, e daí ele deixa a missão de continuar a sua missão. Então, a missão que Cristo veio realizar, ele passou para os seus discípulos, e nós, como igreja, recebemos esta missão deles. Depois, nos primeiros capítulos lá de Atos, nós vamos encontrar os relatos a respeito do ministério de Pedro e de João. Em seguida, nós vamos ver o apedrejamento de Estevão. Nós vamos ver também a passagem de Filipe, o ministério de Filipe, e depois a conversão de Paulo. Aqui, nesse capítulo 9, volta novamente a falar a respeito do ministério de Pedro. Faz um parênteses lá a respeito da vida de Paulo, e o livro de Atos volta a falar a respeito do ministério de Pedro. Então fala aqui, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então Pedro se tornou um pregador itinerante, indo a várias partes ali de Israel, e ele desce por quê? Porque quem está em Jerusalém, Jerusalém é o local mais alto, então qualquer lugar que você for, você vai descer. Tanto se para o norte, como para o sul, para o leste, para o oeste, você vai descer. Então, ele desce também aos santos que habitavam em Lida. Esta região aqui, para vocês terem uma noção, essa região aqui, ela fica entre Tel Aviv, que é a atual capital de Israel, e Jerusalém, que é a antiga capital de Jerusalém. Então, é uma região onde tem Jope, onde tem Haifa, que é uma região, a própria Tel Aviv, são regiões costeiras ao mar Mediterrâneo. Encontrou ali, deixa eu só fazer aqui uma observação, então, assim, desceu também aos santos. Que santos são esses? São pessoas que não tinham pecado? Não. O único que não tinha pecado é Cristo. Ele é perfeito, ele é santo, santo, santo. Santo 3 vezes. Aqui, quando se refere a homens, essa palavra santos, esse adjetivo, significa que são pessoas que foram separadas por Deus. Então todos nós que fomos separados por Deus, nós também somos santos. Não porque nós não pecamos, mas porque nós fomos santificados pelo Senhor, separados por Ele. E ele desceu então aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Então, que nós deduzimos que Enéas, ele não nasceu paralítico, mas por um problema de doença ou por um acidente, ele se tornou um paralítico. E ele jazia há 8 anos no leito, na cama. Irmãos, se hoje que nós temos camas hospitalares, colchões especiais, etc., já é difícil essa situação. Vocês imaginam essa situação há 2000 anos atrás. Um homem num leito durante 8 anos. E essa era a situação de Enéas. Jazia em sua cama por 8 anos porque ele estava paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Irmãos, vocês percebem como isso aqui é parecido com esses milagres que a gente vê na televisão? Que a pessoa está ali numa coisa, e de repente ela pula. Não é nada disso, né? Porque quando a gente vê alguma coisa parecida na televisão, eles pegam, erguem a pessoa dá um passo, vem lá um ajuda e tal. Aqui não. Aqui, Pedro ordena e ainda dá uma ordem para aquele homem: levanta-te e arruma a tua cama.
E ele imediatamente, dá a entender até que ele saltou do seu leito, completamente restabelecido, instantaneamente restabelecido. E imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, através daquele milagre, acho que provavelmente Enéas era uma pessoa muito conhecida, a sua situação era muito conhecida, e quando aqueles homens souberam, ouviram aquele homem curado, eles se converteram ao Senhor. Muda de cena. Havia em Jope, daquela mesma região, Jope, se vocês estão lembrados, é aquele porto onde Jonas desce para pegar o navio para Tarsis. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Tabita era o nome em hebraico e Dorcas era o seu nome em grego. Nós vamos ver outras situações parecidas no livro de Atos também. Por exemplo, nós vamos encontrar Silas, que o seu nome era Silvano, o nome hebraico e o seu equivalente no grego, que era a língua preponderante naquela época. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, uma mulher que era solidária, que estava preocupada com o seu próximo. Então ela fazia boas obras e ajudava financeiramente os mais necessitados. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, ela ficou doente. E veio a morrer em consequência daquela doença. E veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Quer dizer, antes de fazerem o sepultamento, colocaram o corpo no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, daquela mesma região, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Vocês se lembram de uma coisa parecida com essa? Morreu Lázaro e mandaram chamar Jesus. O que Jesus fez? Demorou ainda 4 dias para ir até Betânia. Pedro não. Pedro atendeu e foi com eles, imediatamente. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Sabe o que aconteceu aqui? Pedro chegou e aquelas mulheres, aquelas viúvas, todas chorando, elas começaram a fazer um desfile de moda. Olha esse vestido. Esse vestido foi ela que fez. Esta túnica foi ela que fez e me deu. E começaram a apresentar tudo aquilo que Dorcas havia feito. E elas estavam se lamentando muito pela morte de Dorcas. Mas Pedro, tendo chamado os repórteres da televisão e toda a multidão, não é isso que fala o texto? Não é isso que acontece nos dias de hoje, quando alguém está querendo fazer alguma coisa para chamar a atenção de todos? Não, Pedro faz completamente diferente. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Irmãos, completamente diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Um homem humilde diante do Senhor. Um homem que não quer a glória para si. Ele não quer chamar a atenção. Ele pede que todos saiam. E ali, somente ele e aquele corpo, ele se ajoelha diante de Deus, numa atitude de total humildade. E ele ora e ordena que ela se levanta e ela abre os olhos. E vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a.
e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Imaginou a alegria? Imaginou a transformação daquele ambiente? Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Assim como havia acontecido com Enéas, que todos, grande parte daqueles que ficaram sabendo, se converteram ao Senhor, acontece a mesma coisa aqui nessa situação. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Simão era um curtidor é aquele que mexe com peles de animais, logicamente que são animais que já morreram, portanto, pelas leis levíticas, ele era considerado um homem imundo, que os judeus não poderiam ter contato com ele. Mas aqui Pedro já havia começado a ser preparado o seu coração para aprender que Deus não buscava somente os judeus, mas ele também estava em busca dos gentios. Estava preparando o coração de Pedro para a visão que ele ia receber. Se vocês lerem o capítulo seguinte, ele vai ter uma visão. E também para ele receber o ministério de Paulo e apoiar o ministério de Paulo junto com os gentios. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Agora vamos responder a pergunta título dessa mensagem. Cessacionismo ou continuismo? Irmãos, nós como reformados, nós temos como regra o sola Escritura, somente a Escritura. Nós não valorizamos e não seguimos coisas, revelações extra-Escritura. Então tudo aquilo que não está nas Escrituras não serve para nós. E tem algumas situações que mesmo a gente tendo esse princípio, muitas vezes nós ficamos pensativos, nós ficamos balançados, porque nós ouvemos algumas coisas e a gente começa a pensar, como que isso se encaixa nas Escrituras? Como que eu não sinto isso? Como que eu não percebo isso? Cessacionismo é a crença de que parte dos chamados dons do Espírito Santo apesar de terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja cristã, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Dom de cura, sinais e maravilhas, o dom de línguas, que não é falar, deixa só fazer um parênteses aqui, né? O dom de línguas não é você enrolar sua língua e falar a palavra que ninguém entende. O dom de línguas é você entender um idioma que outra pessoa está falando e que você nunca estudou aquele idioma, que não é sua língua materna. Esse é o dom de línguas. Você fala e a pessoa não conhece aquele idioma, mas ele entende aquilo que você está falando. Esse era um dom sobrenatural, né? Que numa outra ocasião, quem sabe, a gente pode falar a respeito dele. Então, o cessacionismo é você acreditar, é a crença de que parte dos chamados dons do Espírito Santo, dom de cura, dom de revelação, sinais e maravilhas, dom de línguas, apesar deles terem sido de fundamental utilidade e importância nos primórdios da igreja, no início da igreja, cessaram de existir ainda no período da igreja primitiva. Então, quem crê no cessacionismo, quem crê que esses dons cessaram ainda no início da igreja apostólica, é um cessacionista. E nós somos cessacionistas. E continuista, então, logicamente, continuista é aquele que acredita que aqueles sinais que aconteciam lá no início da igreja primitiva, que nós vimos 2 exemplos hoje, eles continuam em vigor até nos dias de hoje, que Deus continua operando da mesma forma. Agora, isso, irmãos, se nós tivermos um pensamento errado a respeito desse assunto, isso pode criar uma
grande frustração em nós. Isso pode nos levar a achar que nós somos crentes de segunda categoria. Talvez muitos de vocês vieram do ambiente pentecostal ou neopentecostal, em que você, de uma certa forma, para não se sentir alijado do grupo, você era obrigado a fazer determinadas coisas que você estava apenas imitando aquilo que os outros estavam fazendo. Não é verdade isso? E nós vemos muitos testemunhos disso. Estava num ambiente lá em que todo mundo falava enrolado, e você acabava tendo que falar enrolado também para você não se sentir menosprezado no meio do grupo, para você se sentir aceito no meio daquele grupo. Por que acontece isso? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de conhecer quem Deus é e como Ele age. Então, se nós somos cessacionistas, nós precisamos responder essa pergunta, para nós podermos responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Por que que não temos mais esses milagres? Por que que nós não vemos mais ninguém ser ressuscitado? Por que que nós não vemos nenhum paralítico pular da sua cama, colocar a sua cama nas costas e sair andando? Por que que nós não vemos nenhum cego sendo curado? Por que que a gente não viu ninguém indo no hospital orar por alguma pessoa que estava entubada e naquela mesma hora a pessoa deixar aqueles aparelhos de lado e sair caminhando, respirando normalmente? Ou você viu um relato desse? Alguém viu algum relato desse? De alguém ter ido no hospital, mesmo esses mercadores do evangelho que estão na televisão, indo no hospital, orar em favor de alguém que estava entubado e aquela pessoa sair andando? Você viu? Ninguém viu. Porque esses dons cessaram. A gente não vê porque esses dons não existem mais. Essa dádiva de Deus, elas não existem mais. Qual a razão que elas não existem mais? A primeira razão, irmãos, é que nós vivemos a regra e não a exceção. A regra é não haver esses dons. E a exceção é haver essas regras. A abundância de milagres, elas aconteceram, essas abundâncias de milagres, na época de Moisés. Então, se você ler a história de Moisés, você vai ver a quantidade de milagres que Deus operava através de Moisés. Desde que ele foi enviado lá para o Egito para falar com Faraó. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, e depois, todo o tempo que eles ficaram lá no deserto, no ministério de Moisés. A profusão de milagres que houve. Depois, com Elias, foi uma outra época de muitos milagres, inclusive fazer o sol parar, chover, não chover. Depois no ministério de Eliseu, também, vários milagres através do ministério de Eliseu. Só para lembrar um aqui, ele fez o machado flutuar, a cura de Naamã e outros milagres. No ministério de Jesus, que houve assim uma quantidade inenarrável de milagres. Uma quantidade incontável de milagres no ministério de Jesus, como não poderia ser diferente. Vamos lá, João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha o que João fala, que Jesus fez tantos milagres, que os livros seriam insuficientes para narrar todos os milagres que Jesus fez. E depois, os milagres na vida dos apóstolos de Jesus, como nós acabamos de relatar, 2 aqui, né? Então, Pedro e João, depois o próprio Paulo vai realizar milagres, inclusive ressuscitando mortos, etc. Então, só nessas épocas aconteceram essa abundância de milagres. Nem nas Escrituras. Então você vai pegar grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Você não vê nenhum relato de algum milagre que Isaías tenha feito.
você não vai encontrar nenhum milagre operado por Jeremias. Nenhum milagre operado por Jonas. Irmãos, quando Jesus vai falar do maior homem que existiu, nascido de mulher, de quem ele vai falar? De João Batista. Quantos milagres que João Batista operou? Nenhum. Por quê? Porque a regra é a não operação desses milagres extraordinários. A operação de milagres extraordinários é uma exceção nas Escrituras. E é uma exceção ao longo da história do homem. Então, quando nós testemunhamos que não há esses milagres no nosso meio, esse dom no nosso meio, é porque nós estamos vivendo o quê? A regra e não a exceção. Por isso que nós não precisamos ficar frustrados. Por isso que a gente não precisa ficar desesperado. Por isso que a gente não precisa ficar inseguro. Porque grandes homens de Deus, santos homens de Deus, homens que foram usados imensamente por Deus, eles também não tinham esses dons, não operaram esses milagres. A segunda razão, Deus não muda, mas seus planos não são lineares. Deus não atua sempre da mesma forma. Deus não muda, mas os seus planos não são lineares. Então tem época que muitas pessoas são alcançadas para o Evangelho. E tem épocas que isso é raro. Tem épocas então que Deus operou muitos milagres através de homens. E teve época que ele não opera. Teve época que Deus falou muito. E teve épocas que Deus falou pouco. Irmãos, vocês conhecem aí esse período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento? Tem quase 400 anos lá de silêncio de Deus. Já pensou? 400 anos de silêncio de Deus. E depois Deus começa a falar novamente. Por quê? Porque ele não atua linearmente. Os milagres sempre tiveram um objetivo específico. Sempre. Então, quando Moisés realizou seus milagres, qual era o objetivo lá? Arrancar o povo do Egito. Levar eles até a terra prometida. Então, os milagres ali tiveram esse objetivo. Na época de Jesus, é para mostrar a glória dele. Para mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E no início da igreja cristã, era para que a igreja se solidificasse, para que a igreja crescesse. Ela cresceu tanto que aquele primeiro impulso foi tão grande da igreja que o evangelho chegou até nós. Nós ainda somos reflexos daquele primeiro impulso da igreja primitiva. Um dia, talvez lá no céu, nós vamos buscar os arquivos e a gente vai poder detalhar fase por fase de como o evangelho chegou até nós. A primeira pessoa ouviu desse apóstolo de Jesus, ele ouviu de Jesus, depois esse falou para aquele, até que o evangelho chegasse até nós. Interessante isso, porque a minha família, dos meus pais, do meu pai, eles eram colonos italianos, eles trabalhavam numa fazenda de café, e eles vieram para o Brasil para substituir a mão de obra escrava. E o trabalho deles era bem parecido com o trabalho escravo, embora não fossem. E eles eram muito católicos, muito católicos. Minha avó, muito católica. E tinha duas coisas que eles não gostavam naquela época. De negros e de protestantes. E eles moravam numa fazenda de café. E quem que se mudou para aquela fazenda? Uma família. E qual era a característica dessa família? Negros e protestantes. Justamente aquilo que eles menos gostavam. Qual foi a primeira ordem que minha avó deu quando ela ficou sabendo? Para os filhos?
eu não quero ninguém conversando com aquela família. Ninguém conversando. O meu tio, o mais velho, que era o irmão mais velho do meu pai, se mandasse, ele era igual o Jonas, se mandasse ele para o norte, ele ia para o sul. E se mandasse para o sul, ele ia para o norte. Então ele não tinha nenhum interesse de falar com aquela família. Nenhum interesse. Mas a minha avó proibiu ele de falar com aquela família. O que ele foi fazer? No dia seguinte ele já foi conversar com a família. E no domingo seguinte, já estava na igreja. E a nossa família, o evangelho chegou na nossa família através dessa história. Que extraordinário. Não é extraordinário? Porque Deus não atua sempre da mesma forma. E até minha avó... Desculpa. E até minha avó acabou sendo alcançada pelo evangelho. Através daquela família que Deus usou extraordinariamente. Então, os milagres, eles sempre tiveram um fim específico. E nós vimos aqui esses 2 milagres. Qual era o objetivo desses 2 milagres? Para que as pessoas daquela região pudessem crer. Não foi isso? Não foi assim que terminou? Os 2 relatos daquele milagre? Tanto de Enéas, que foi curado da sua paralisia, como de Dorcas, que foi ressuscitada. Muitos se converteram ao Senhor. Hoje, nós somos instados a crer através da palavra de Deus. Naquela época, eles creram através dos milagres, como nós vimos nos relatos. Porque, irmãos, vocês precisam entender que eles ainda não tinham a revelação completa da palavra de Deus. A palavra de Deus ainda estava sendo desvendada. Muitas das coisas que nós acreditamos hoje, elas foram reveladas para Paulo. Todo evangelho aos gentios foi revelado através de Paulo. Todo evangelho para a igreja foi revelado através de Paulo. E não havia sido revelado ainda. Então, eles creram no Senhor através da realização de milagres. E hoje, ninguém mais crê no Senhor por causa disso. Porque nós somos chamados a crer por causa do testemunho da palavra de Deus, por causa da pregação do evangelho. Voltando a falar. Quando nós queremos evangelizar alguém, quando nós queremos levar alguém a Cristo, nós usamos a palavra de Deus. Assim diz a palavra, assim está escrito. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, veja só. Jesus apareceu e Tomé não estava presente. Quando Tomé chegou, ele falou assim: nós vimos o Cristo ressuscitado. Nós vimos o Messias e ele ressuscitou. Tomé falou assim: eu só acredito vendo. Daí Jesus aparece novamente, daí Tomé está. Ele se arrepende. E Jesus fala assim: porque você viu, agora você crê? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, nós podemos ficar frustrados porque a gente não vê mais milagre. Mas quando a gente lê isso daqui, a gente vê que a gente é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque nós não cremos porque nós vimos alguma coisa. Mas nós cremos por causa do testemunho da palavra. E a palavra de Deus diz que nós somos felizes por causa disso. Nós somos bem-aventurados. Então, irmãos, nós somos mais felizes porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos no Evangelho, nós acreditamos em Cristo, por causa da revelação da palavra de Deus, por causa do Evangelho, do que aqueles que creram porque eles viram os milagres. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você crê? Amém. Então você é um bem-aventurado. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, preste atenção nisso. Não é porque não há abundância de milagres que eles não existam. Não é porque Deus não opera milagres na mesma quantidade, da mesma forma, que ele não continua operando milagres.
Isso é importante para nós que somos reformados, que muitas vezes nós somos acusados de sermos frios e incrédulos. Então nós precisamos continuar orando e acreditando que o Senhor pode levantar o enfermo do seu leito, que Ele pode reverter o diagnóstico médico, que Ele pode curar qualquer espécie de doença, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. E se nós perguntarmos aqui, nós podemos obter diversos testemunhos de pessoas que podem dizer, que podem testemunhar, de que foram objetos do milagre do Senhor na sua vida. Quem aqui que pode testemunhar alguma coisa a esse respeito? Levante sua mão, só para a gente saber. Você foi curado miraculosamente de alguma coisa? Nós poderíamos chamar esses irmãos e eles testemunharem. Então, não é porque os milagres não acontecem mais da mesma forma que eles não acontecem. Eles continuam acontecendo. E nós podemos orar, e nós podemos crer que o Senhor pode continuar realizando curas e milagres, restabelecendo saúde das pessoas. Cabe um alerta aqui. Esse primeiro, que eu dei, que Deus continua fazendo essas coisas. Que nós precisamos crer nisso. Que nós precisamos continuar orando para que Deus restabeleça a saúde das pessoas. Mas cabe um alerta aqui. O diabo tem os seus milagres também. Se lembra daquela passagem? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome nós não profetizamos, em Teu nome nós não realizamos sinais e maravilhas. E eu lhes direi naquele instante: eu não vos conheço. Jesus não fala assim, não, vocês não fizeram nada disso. Jesus aceita aquela palavra que eles fizeram. Que eles fizeram sinais e maravilhas. Mas o que Jesus fala assim: eu não vos conheço. Não foi em meu nome que vocês fizeram aquilo. Lembra de Moisés de novo? Quando ele começou a realizar aqueles sinais em frente de Faraó. O que Faraó fez? Chamou os seus magos. E os magos faziam aqueles mesmos sinais que Moisés fazia. Apocalipse 13, 11 a 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Parecendo cordeiro. Quer dizer, qual que era a imagem de besta? Não. A imagem de uma ovelha. Parece com Cristo. Mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Alguém dando glória a outro alguém, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Milagres sendo operados pelo diabo e em nome dele. Revelado nas Escrituras. Uma frase de Lutero dita aproximadamente 500 anos atrás. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, irmãos, não tem essa questão assim, olha, lá eles não pregam o verdadeiro evangelho, mas lá tem muito milagre. Não é assim que a gente fala. A gente fala o contrário. Lá tem muito milagre, mas lá não tem o verdadeiro evangelho. Percebe a diferença? Não adianta. Porque nós não podemos julgar em nome de quem aqueles milagres estão sendo operados. Então, quando a gente vê alguma coisa na televisão, quando a gente ouve algum testemunho, a gente não pode falar assim, isso é mentira. Isso é mentira. Mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, uma coisa a gente pode testemunhar. Não é de Deus. Não está sendo operado em nome de Deus. E para encerrar, o maior milagre é Deus operar o novo nascimento na vida de um homem.
E esse milagre Deus fez na minha vida e fez na vida de vocês. E se você ler o capítulo anterior do livro de Atos, você vai ver como que Deus opera na vida de Paulo. Um cara, uma pessoa que era um perseguidor da igreja, que odiava Cristo, odiava os cristãos. E de repente, Cristo se encontra com aquele homem e ele tem o seu coração transformado. Ele passa a ser perseguido ao invés de um perseguidor da igreja. Todos os outros milagres são passageiros. Lázaro morreu, Cristo ressuscitou, mas ele tornou a morrer. Dorcas morreu, o Senhor ressuscitou ela através do ministério de Pedro, mas ela voltou a morrer. E todos aqueles que foram objetos de milagres, esses milagres se dissiparam. Porque todas as pessoas, elas voltaram a adoecer e voltaram a morrer. Mas aqueles que tiveram seus corações transformados, esse milagre é um milagre com efeito eterno, que jamais irá perecer. Então, se é um milagre que nós devemos nos alegrar e louvar ao Senhor, é porque Ele transformou o nosso coração e continua transformando o coração das pessoas. Lucas 10, 17 a 20. Então, regressaram os 70. Cristo havia dado uma missão para os 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles tinham feito maravilhas. E eles estavam felizes porque eles haviam realizado maravilhas. E daí que Jesus fala: mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quer dizer, o próprio Jesus fala assim: olha, eu sei que isso é verdade, porque eu mesmo vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, apesar disso, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Há motivo de alegria. Nós não vemos ninguém ressuscitando. Nós não vimos ninguém recuperando a visão. Os milagres que a gente vê, eles são diferentes e operados de outra forma. Mas esse milagre, nós podemos testemunhar e fazer parte dele. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que isso possa ser uma realidade, uma convicção no coração de cada um de nós. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos louvar pela tua palavra, que ilumina a nossa mente e que aquece o nosso coração, Senhor. Nos dando esperança, nos dando força para continuarmos a nossa caminhada. E nós queremos te louvar, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus de poder e de maravilhas, capaz de fazer qualquer coisa, Senhor. E nós te louvamos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, para a glória do seu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.